Não basta você querer inovar, é inovar no momento certo, é entender, é ler para onde está caminhando a sociedade, as demandas, da forma como elas vão surgindo. Eu tendo a achar que o real estate vai se adaptando às novas realidades. Você tem que falar não para muita coisa. É muito difícil falar não. Então acho que o negócio imobiliário não é tão simples quanto parece. Olá, bem-vindos ao Rethink Talks, o podcast que se propõe a repensar o mercado imobiliário, se propõe a buscar oportunidades, pensar o futuro e fazer com que a gente tenha dúvidas, é isso mesmo. Aqui a gente não está preocupado de trazer certezas para vocês, a gente está muito mais preocupado em provocar ideias, pontos de vista que possam de alguma forma auxiliar você a pensar de maneira diferente o mercado imobiliário. E o primeiro passo para você pensar de maneira nova alguma coisa é questionar o status quo ou ter alguma dúvida. Então, conte com a gente para esse processo no mercado que muitas vezes é visto como muito engessado. Bom, e para isso, como vocês sabem, eu sempre procuro trazer aquelas pessoas que eu entendo que têm uma visão um pouco diferente do tradicional, que costumam pensar um pouco diferente, que não falam sempre as mesmas coisas. E hoje eu tenho o prazer, a honra de estar aqui com o Luiz Augusto do Amaral, Luiz Amaral, que na verdade, se você falar Luiz Amaral, ninguém conhece, se você falar Lui, muita gente sabe. O Lui da TRX Investimentos, o fundador da TRX Investimentos, CEO da TRX, correto? E amigo meu de longa data, acho que desde 2012, eu acho que a gente Por aí. troca muitas figurinhas. E hoje eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, alguma dessas conversas nós vamos fazer um dia gravando, né? Então, hoje eu estou com o prazer de receber você aqui. Espero que a gente possa ter uma bela conversa. Obrigado pela presença. Legal, Gustavo. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Sempre muito bom conversar com você. Me ajuda também a repensar o mercado e o nosso negócio, né? Você contribui muito. Temos essa amizade aí de longa data. Inclusive com você tendo tido, né, nos dado a honra de participar do TRX Day lá nos Verdade, longínquos dias de 2015, verdade. né? Quando a gente ainda tinha aquele evento TRX Day, você teve, Foi um você nos prazer. agraciou lá com a tua participação, foi muito bacana aquele evento. Enfim, e vamos continuar Legal. escrevendo essa história juntos. Muito bom, muito bom. Eu gosto sempre de começar entendendo quem é a pessoa que está aí, porque eu acho que o interlocutor diz muito a história desse interlocutor e a vida diz muito das coisas que você vai falar aqui com a gente. Conta de maneira muito resumida quem é o Lui pra gente. Legal. Bom, eu de formação sou engenheiro civil, pós-graduado em economia, então essa mistura aí de engenharia com economia foi o que acabou me trazendo para o que eu sou, né? É um ator de mercado financeiro e mercado imobiliário. Eu sou sócio fundador da TRX, a gente fundou a TRX em dezembro de 2007, eu era bastante jovem na época, tinha 27 anos, eu e o Zinho, né, o José Alves, fundamos a TRX aí há quase 18 anos, e na época a gente trouxe essa característica híbrida para o mercado financeiro, que era trazer um expertise muito de mercado imobiliário, porque eu sou egresso do mercado imobiliário, trabalhei muitos anos com incorporação e construção antes de fundar a TRX, e trouxe essa característica de maneira muito contundente, numa época que era muito comum os atores do mercado financeiro que atuavam no mercado imobiliário serem muito característicos de mercado financeiro. A gente trouxe um pouco do pé no barro, né? A gente brinca, um pouco daquela característica de obra mesmo, de discussão de projeto. Hoje em dia isso é algo muito corriqueiro, né? As gestoras de fundos imobiliários têm muito desse DNA de engenharia, mas eu acho que a gente foi um dos precursores dessa característica híbrida de mercado financeiro e mercado imobiliário. Muito legal. Agora, por que o mercado imobiliário, né? Tudo bem que você tenha isso talvez num DNA de família, eventualmente, mas o que te levou ao mercado imobiliário? E o que não só, não é sobre o que levou também, mas o que te faz permanecer do mercado imobiliário? Porque eu te conheço, sei que você é um cara inquieto, você busca propósito no que você está fazendo, você de fato tem esse comprometimento em estar alinhado com seus valores, né? Então, se você às vezes entra por acidente no mercado imobiliário, você poderia sair também, você é um cara com capacidade para empreender em outras áreas. Por que real estate?
Bom, acho que primeiro a origem, né? Desde o meu bisavô, a gente atua com construção ou mercado imobiliário. Então, meu bisavô já era construtor, construiu aí algumas obras referência de São Paulo, né? O Jockey Club, ah, o Viaduto do Chá, uma parte da Anchieta. Então, desde o meu bisavô. Meu avô também construtor, meu avô por parte de mãe, construtor, meu pai é construtor e incorporador. Então, eu cresci dentro de um Nesse canteiro de meio. obras, né? Cresci dentro de um estande de vendas. Então, toda a minha jornada sempre teve muito atrelado a esse setor. Mas como você disse, né, eu podia ter migrado, Uhum, ainda mais com uma formação de engenharia, né, é muito comum migrar para o mercado financeiro mais puro sangue, digamos assim, né, e sim. trabalhar num banco, alguma coisa assim. Eu particularmente tenho muito apreço pelo mercado imobiliário por vários aspectos. Primeiro, porque é muito enraizado em mim, né, uma característica minha. Depois, porque eu acho que o mercado imobiliário tem um poder de transformação muito bacana, né? Ele pode transformar um bairro, ele pode transformar uma comunidade, ele vai transformar um terreno árido, eventualmente, num local de convivência de dezenas de famílias. Ele vai viabilizar um aperfeiçoamento de uma malha logística para que o produto que você compre chegue mais rápido até você. Ele vai viabilizar um local de venda. Ele vai abrigar um hospital. Então, no final do dia, tudo passa, né, pelo mercado imobiliário em algum momento, porque o mercado imobiliário é o que vai receber, né, a operação e a habitação das pessoas, né? O dia a dia se passa dentro do mercado imobiliário. E eu acho que o mercado imobiliário tem um fator muito bacana do ponto de vista de proteção. Quando você aloca o seu recurso, quando você investe o seu dinheiro num bom ativo imobiliário, com uma boa localização, com boas características, né, você tende a proteger e dar uma perspectiva de valorização para o seu capital. Então, né, nos dias de hoje, você tem uma profusão de produtos financeiros, né? Grandes malabarismos apresentados para tentar trazer retorno. O mercado imobiliário é aquela coisa constante, contínua, e quando bem alocado, nos nossos acompanhamentos, ele bate boa parte dos indicadores de retorno de outras classes de ativo, com muito mais previsibilidade, muito mais estabilidade. Então, eu acho assim, trazer esse meu DNA tão marcante, tão forte, no final eu acabo fazendo o que eu sei fazer. Eu brinco assim, eu não vendo areia no deserto, eu não vendo qualquer coisa. Eu vendo o que eu entendo. O que você Então, acredita, né? e o que eu acredito. Então, quando eu falo assim, eu poderia empreender em outras áreas, eventualmente eu poderia. Mas acho que o que eu realmente tenho conhecimento, o que eu realmente tenho profundidade, é dentro do mercado imobiliário. Então, dentro do mercado imobiliário, que é um setor tão abrangente, tão grande, eu acredito que eu consigo transitar um pouco entre diferentes subsegmentos do mercado imobiliário. Mas eu não sei se eu me aventuraria a setores muito distintos por falta de conhecimento mesmo. Interessante. Na sua resposta, você falou um pouco da questão da característica do real estate de estar em todos os lugares. Isso aqui é um real estate, isso aqui é um prédio de escritórios que hoje em dia existe um estúdio de podcast aqui, por exemplo, né? Mas se você vai para casa, está na casa, está no hotel que você vai viajar, a lazer, a trabalho, nos escritórios, a forma que as pessoas trabalham, né? Mudou, por exemplo, os escritórios antigamente eram baias, hoje em dia as pessoas não vão para o escritório para trabalhar, elas vão para o escritório para criar, para colaborar, para criar cultura. Então, você vê que o real estate mudou de certa forma. Hoje em dia ele são espaços que permitem mais criatividade, ou se você imaginar, enfim, tem uma série de coisas que vão acontecendo. Você consegue. Qual é a sua leitura da questão é a questão do ovo ou a galinha? O que que muda? A sociedade muda e o real estate vai se adaptando? É uma coisa que a sociedade começa a mudar, o real estate começa a se adaptar e incentiva esse processo de transformação? Você já parou para pensar sobre isso? Qual que é a sua leitura dessa situação? Eu tendo a achar que o real estate vai se adaptando às novas realidades, né? Eu não acho que ele é necessariamente o formador de como a sociedade se comporta. Eu Concordo. acho que ele é mais um reflexo de como a sociedade vai se organizando. Então, a gente tem um problema de insegurança. Então, pô, qual que é a ideia? Vamos fazer condomínios clubes que você, né, tem problema de insegurança e de trânsito. Então vamos tentar fazer um negócio que tenha a possibilidade da família conviver naquele espaço
né? Mais reservado, mais seguro, e sem precisar ficar se Uhum. deslocando muito. Você tem uma evolução da logística, quando antigamente você fazia uma compra, né? Antes você tinha que ir até a loja, depois você passou a comprar pela internet, mas aí levava uma semana, 15 dias, um mês para entregar. Hoje você compra, você não quer mais que leve um dia, você quer que chegue em 2 horas, 3 horas. Então, a rede logística começa a se adaptar. Então, você tem grandes galpões num raio de 30, 40, 50 quilômetros das grandes cidades, e aí você tem uma rede de galpões menores, Last mile. que é o chamado last mile, para que o produto esteja próximo da residência. Uhum. Então, eu acho que o real estate ele vai se adaptando, né? Então, existe uma dificuldade maior de se obter financiamento, ou as pessoas têm menos dinheiro para comprar um imóvel, ou a cultura está indo numa direção de que não quero mais ter o imóvel, já não é mais minha segurança, o que eu quero ter é a liberdade, eu quero ter a flexibilidade. Então começa a entrar classes de ativo de imóveis de locação de longo prazo, que a pessoa vai lá e aluga um apartamento e fica 1, 2, 3 anos porque ela quer ter mobilidade, que é algo muito comum nos Estados Unidos, e eu acho que essa nova geração está vindo com mais força com essa percepção. Então, eu acho que o real estate, na verdade, ele vai se adaptando, vai se modelando em torno de como a sociedade vai se organizando. Alguns, alguns tipos de imóveis, eles são mais flexíveis e mais adaptáveis, outros vão acabar perdendo um pouco a função, né? E aí eu falo isso com uma certa propriedade de quem, há mais ou menos uns 15 anos, desenvolveu uma série de call centers. E aí, pô, parecia tão óbvio, né, a tese de call center, e aí hoje, com toda essa questão de inteligência artificial, de como está se organizando o atendimento num caminho mais digital, aquela massificação do call center já não é mais necessária. Então, pô, esses imóveis vão virar o quê? E a gente pensava isso na época, não com tanta clareza, porque nos parecia que call center teria uma longevidade maior, mas a gente pensava, bom, o que isso vai virar? Isso aqui tem uma característica para virar uma faculdade, isso tem característica para virar um comércio, uma Interessante. loja. Então, a gente já pensava nisso. Aí as faculdades, hoje, quando a gente pensa em investir, né? Eu sou sócio da TRX, que é gestora do TRX F11, que é um fundo que conta hoje com mais de 70 imóveis de diferentes características, né? Então você pega, por exemplo, uma faculdade, né? Quando você fala assim, vou investir numa faculdade, porque surge muita oportunidade lá para a gente. Aí a gente vê e fala, bom, qual é a faculdade? Uma faculdade de medicina. Pô, medicina não tem como ele fazer à distância. Então, uma faculdade de medicina é um campus legal de ter Uhum. dentro do fundo. Aí você fala, não, essa faculdade aqui é de administração, essa é a faculdade que tem determinada característica. Você fala, bom, essa aqui, o ensino à distância talvez já cubra. Então, Uhum. será que esse campus vai fazer tanto sentido daqui 5, 10, 15 anos? Então, eu acho que essa é a beleza do real estate. Você tem que entender um pouco o que ele é hoje e o que ele pode virar. Porque é um organismo vivo, né? Ele pode ter uma lógica E sempre, perfeita para aquele momento e mudar tudo dali 5, 10 anos, e né? sempre muito amarrado com a lógica de mercado e de sociedade, como a sociedade vai se desenvolvendo e se transformando. Às vezes eu vejo muitos os pensadores, os especialistas em real estate muito focados no tijolo, no metro quadrado, na conta ali, né? E o que você está me dizendo aqui é que talvez para quem realmente vem para jogar esse jogo de médio e longo prazo, você está muito antenado com a sociedade de fato, talvez seja um dos fatores que te façam que te faça pensar um pouco antes do que vai acontecer. Porque no fim das contas também não basta você querer inovar, é inovar no momento certo, é entender, é ler para onde está caminhando a sociedade, as demandas, a forma como elas vão surgindo. Por exemplo, era muito comum antigamente as pessoas terem no cartão de visita da sua empresa lá, sede própria, né? Hoje em dia ninguém faz mais isso, não é um motivo. As pessoas nem vão entender se você colocar no cartão de visita os mais Sim, novos, né? sim. E assim como, por exemplo, as lajes corporativas eram entregues para Nestlé, por exemplo, para uma empresa XYZ, e eles iam ter que montar tudo. Hoje em dia, de cada 10 lajes aqui em São Paulo, de acordo com a CBRE, 8 já vem prontinha para o cara usar. Então, aqueles que talvez pensaram numa empresa que fosse atender real estate e fazer essa montagem, que percebeu lá atrás que isso ia ser uma demanda, talvez tenha saído na frente nessa inovação, que nem é tão nova hoje em dia, mas foi em algum momento uma ideia nova, né?
E o incorporador que entendeu que era muito mais do que só entregar uma laje, mas entregar talvez um serviço, esse racional vem mudando. Nesse contexto de mudanças, assim, tem alguma coisa que te chama a atenção, por mais que você não tenha certeza se o caminho é esse ou não, mas algum elemento de mudança estrutural de real estate que você acha que vale a pena a gente prestar mais atenção? Bom, eu acho que o primeiro ponto que você falou é muito interessante, né? Eu faço aula de filosofia há mais ou menos uns 12 anos e foi uma decisão na minha vida, um divisor de águas, porque você começa a pensar o mundo sobre um outro prisma, né? Então, como empresário, se você ficar muito vinculado, né, com uma distância muito curta do que você está vendo, então, eu só faço tal tipo de imóvel em tal lugar, de repente o mundo pivotou e você não percebeu que aquilo estava mudando, né? Então, você Hum, vê, eu fui buscar, numa aula de filosofia, uma possibilidade de um pensamento com uma abstração maior, né? Com uhum. uma possibilidade de uma visão de mundo mais ampla, de relacionamentos, de percepções, de interações. Bom, coloquei isso só para complementar o que você estava Muito falando. bem pontuado. Mas do aspecto imobiliário, bom, um pouco do setor que a gente está inserido, né? A gente, nos últimos anos, a TX tem quase 18 anos de história, era uma empresa muito voltada para imóveis logísticos, porque a gente sempre gostou muito da ideia de investir em imóveis que já tivessem um contrato de locação de longo prazo vigente. Então, um contrato de 10, 15, 20 anos. E aí isso poderia acontecer através da modalidade de um build-to-suit, ou seja, construir um imóvel sob medida para uma grande empresa, ou um sale-leaseback, quando eu compro o imóvel e realugo para a empresa. Então, a gente sempre teve um pouco esse olhar de gostar de um imóvel, alocar o recurso naquele imóvel e já ter uma segurança, uma certa Uhum. previsibilidade De durante um receita. determinado ciclo. Até porque na nossa visão, essa é uma das maneiras mais eficientes de você fazer uma boa estrutura de capital por projeto, né? Porque como você tem essa previsibilidade de receita, é mais fácil você definir quanto de dinheiro você vai colocar, quanto de recursos você vai financiar. Então, é mais clean o modelo de Uhum. negócio, né? De 2019 para cá, a TRX acabou surfando uma onda de oportunidade de imóveis de varejo. Grandes imóveis de varejo, lojas alugadas por Açaí, Pão de Açúcar, eh, Leroy Merlin, por aí vai. E aí o que a gente percebeu? Que essas grandes lojas, elas tinham características do varejo, do cliente que vai, pega teu carro e vai até a loja, né, Uhum. para escolher o produto, mas também eram postos avançados de distribuição através de comércio eletrônico, né? Então a gente já vislumbrou essa movimentação dessa capilaridade, né, dessa descentralização da logística para entregar o produto mais rápido. E a gente entrou com muita ênfase, comprando ativos voltados para o varejo, mas com esse racional Tá. de, o ponto de varejo é muito importante para o varejista hoje, mas se tiver uma mudança de funcionamento, porque o Mercado Livre dominou o mercado, porque a Amazon dominou o mercado, porque a Shopee dominou o mercado, e as pessoas não saem mais de casa para comprar boa parte dos produtos, essas empresas vão precisar entregar rápido, porque dependendo do produto, você vai rapidinho ali na loja e compra. Agora, quando você faz online, se levar 2, 3 dias, ela já não vai mais comprar. Então, muito do setor que a gente está inserido, eu vejo um pouco essa questão, né, desse mix do varejo com a logística. O mandato do nosso fundo é super abrangente, então a gente investiu recentemente na nova operação do Einstein, que é um hospital ícone, né, de Uhum. referência na Diferença. América Latina. O pessoal questionou muito no início, né? Mas vocês estão investindo em hospital? A gente falou, não, a gente não está investindo em hospital, a gente está investindo no No real Einstein, né? estate. Então, quando você está falando do Einstein, quando você está falando de um Sírio, quando você está falando de uma Redditor, é diferente de simplesmente investir num hospital. Qualquer hospital. E aí, quando você está falando de um hospital de referência, já é um ativo de longuíssimo prazo, porque por mais que a medicina evolua, né, você tem que ir até um lugar para ter o atendimento, né? Não vai mandar por Então, e-mail o remédio, né? talvez em algum momento a gente chegue lá, né? Mas eu acho que isso ainda Vai vai mais levar pra... mais tempo, né? Então eu acho que você tem que entender o real estate um pouco baseado. A gente ouve muito com um certo simplismo que real estate é location, 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 né?
E eu falo assim, bom, de fato, location é óbvio que é fundamental, é super importante, né? Você tá na Faria Lima hoje, é maravilhoso para um escritório, né? Só que o location também muda, né? Um local, uma A localização Faria Lima, 20 anos excepcional, atrás, não era o que é hoje. e localizações que eram excepcionais há 50 anos Uhum. podem Não necessariamente. ter degradado muito. Então, eu acho que você tem que estar muito antenado com o movimento da sociedade, com o que, que a sociedade está decidindo, né, fazer, como ela está se comportando, entender um pouco o movimento da cidade, para onde ela está caminhando, porque não adianta, a location é bom, mas também é algo transitório. Pode ser bom hoje, pode não ser bom daqui 10, 15, 20 anos. Então, acho que o negócio imobiliário não é tão simples quanto parece, né? Ah, comprei um bom terreno, então o resto se resolve sozinho. Não, comprei um bom terreno, esse bom terreno é bom hoje, é bom daqui 10 anos, é bom daqui 20. O produto que eu estou fazendo hoje é bom hoje, ele tem flexibilidade, ele tem alternativas, ele tem outras possibilidades de uso. É, quem está ocupando o imóvel de fato vai me pagar, não vai me pagar? Se você está falando de um residencial, o perfil de quem está comprando, né, é um residencial de incorporação mesmo, o perfil de quem está comprando hoje é uma parte da classe social, da pirâmide social que tem condições de pagar ou não, tomar um financiamento ou não. Então, Uhum. o real estate é muito mais complexo do que location, location, location. E eu acho isso de um simplismo singular quando a Absurdo. pessoa fala que o real estate é isso, porque é um componente importantíssimo, Sim. mas um dentre inúmeros, né? Quando você olha para a sua carreira aí, muitos anos de TRX, mas carreira como um todo, todas as suas vivências, queria falar um pouco de lições ou de momentos marcantes. É, vocês esse ano estão no ano fantástico na TRX, né? As transações que vocês têm feito têm chamado muita atenção. Tanto que eu até te comentei isso, né? Pô, estão falando de vocês aí, né? Que vocês têm sido muito criativos, num momento de muito desafio para o Brasil com uma Selic tão alta. A gente nota vocês aí fazendo movimentos muito inteligentes, muito interessantes. Obviamente que ao longo da carreira a gente tem momentos bons, momentos ruins, etc. E eu te acompanho nesses últimos anos e eu te noto um cara muito mais focado, sempre fui um cara muito competente, muito diligente com tudo, mas muito focado, assim, hoje em dia, muito tranquilo e com muita clareza do que você quer e do que você não quer fazer, né? O que você pode contar das principais lições aí da jornada que te trouxeram até aqui? Bom, acho que daria para eu ficar aqui algumas horas falando um pouco de tudo que eu aprendi ao longo desse meu percurso de quase 28 anos de carreira de mercado imobiliário e quase 18 anos de TRX. Mas acho que, como muitos sabem, a TRX teve um ciclo muito positivo durante alguns anos e depois passou por um momento muito desafiador, por uma série de decisões equivocadas que nos fragilizou diante de um contexto macroeconômico mais desafiador. Então, eu nem Tempestade perfeita. responsabilizo o ambiente macroeconômico e nem me abstenho da responsabilidade, né, de ter tomado as decisões erradas, porque hoje o cenário macro com juros a 15 é desafiador e a gente está conseguindo crescer. Com criatividade, com diligência, com critério. Então, acho que a gente se apropriar da responsabilidade é sempre muito importante, né? É muito fácil a gente culpar, né, o Achar um. mercado, culpar o concorrente, culpar, não, se apropriar da responsabilidade é algo que eu acho muito importante para a evolução como indivíduo, como empresário, como homem, sobre qualquer circunstância. Mas eu acho que talvez um dos aspectos mais determinantes, que talvez esteja no topo da minha lista, é o keep it simple, né? Faça as coisas com simplicidade. Tenha um foco bem claro, bem determinado, né? Eu brinco que em 2015, se eu sentasse para conversar com você e você me falasse, pô, mas me explica a TRX. Eu ia ficar uns 45 minutos te explicando a TRX. Todas as áreas que a gente fazia, tudo que a gente fazia, as unidades de negócio, sócios, qual que era a visão de futuro, uma coisa super ampla e complexa. Hoje, se você me perguntar o que a TX faz, provavelmente eu vou levar 2, 3 minutos, porque é um modelo de negócio simples. A gente tem um fundo de properties que deve terminar o ano aí com patrimônio líquido na casa de uns 5 bilhões, mais ou menos.
um patrimônio imobiliário na casa de uns 7 bilhões, que investe fundamentalmente em grandes imóveis alugados para grandes empresas, preferencialmente com contratos de longo prazo. A gente pode desenvolver ou pode comprar pronto, mas a grosso modo é isso que a gente faz, a gente administra esse fundo. E a gente criou um segundo fundo, que é um hedge fund, que deve fechar o ano aí com 250, 300 milhões, ele ainda está começando, que o objetivo é investir em oportunidades imobiliárias que não seja properties mais convencional. Então, eu quero financiar uma construção, eu quero comprar um outro fundo que eu estou achando que está barato na bolsa, eu quero comprar ações de uma incorporadora porque eu acho que ela tem potencial. Então, basicamente, o nosso universo é esse hoje, é administrar esses dois veículos, né? Um fundo de properties mais clássico e um fundo hedge fund imobiliário também mais clássico. Então, eu acho que talvez um dos aspectos mais desafiadores que tem é você manter o pensamento simples e objetivo focado. É claro, né? Conforme você vai crescendo, chega um determinado momento que é natural que você vá criando algumas bifurcações, né? Se pegar grandes instituições, BTG, XP, é óbvio que eles têm vários setores, eles ficaram num tamanho muito grande. Mas é muito comum empresas que ainda estão começando a se desenvolver, estão começando a ganhar corpo, já querer ampliar muito o leque de atuação. E gestora, especialmente, esse é um risco muito claro, porque a gestora ela trabalha com um aspecto muito sensível, que é o reputacional, que na hora que você se prova, num determinado momento, existe uma confiança dos investidores em alocar capital com você. Então, quando você vem com novas teses, ele tende a receber essa nova tese e fala, bom, se foi bem naquela, eu vou apostar nessa outra também. E aí eu acho que aí que é um pouco o canto da sereia dos gestores num primeiro ciclo de crescimento, porque aí traz complexidade para o negócio, perde foco, Sim. traz complexidade operacional, começa a trazer pessoas que não necessariamente têm as características ideais para determinadas posições. Então, estou aqui exemplificando um pouco com o que aconteceu comigo, né? Cada um tem a sua história. Mas eu acho que de 2019 para cá, quando a gente refundou a TRX, eu acho que foco, simplicidade e um modelo de negócio muito claro, muito definido, que no nosso caso é ajudar o brasileiro a viver de renda, é isso que a gente quer fazer através dos nossos dois veículos, eu acho que é isso que tem ajudado muito a gente a se desenvolver, mesmo nesse contexto mais desafiador para os investidores, né? Deve ser complicado, porque você é um cara muito criativo, muito curioso, querendo aprender sempre. Mas então, nesse processo como um todo, se você quer manter a coisa de maneira simples, organizada, fazer o básico bem feito com consistência, que eu costumo dizer, você tem que falar não para muita coisa. É muito difícil falar não? É um aprendizado. E é uma das... Um exercício que eu fiz foi muito legal. Eu e meu sócio fizemos em começo de 2019, né? A gente gastou uma energia grande escrevendo, né? Por que que a gente tinha... Por que que a gente estava naquela situação delicada, né? Recomeçando a TRX. Né? Porque a TRX foi uma gestora que chegou a bater, em 2015, 5 bilhões em ativos imobiliários e, de repente, começo de 2019, a gente estava praticamente na estaca zero de novo. Né? E aí a gente falou, bom, o que que a gente vai tirar de lição disso? E a gente escreveu várias coisas, vários pensamentos, e a gente escreveu as nossas crenças, né? Pô, o que a gente aprendeu com isso? Acho que essa talvez a lição mais válida, é assim, ó, aprenda com as situações, né? Escreva para não repetir, né? Para você não cair no mesmo buraco. Vai aprender coisa nova, vai errar coisa nova, né? E uma das crenças que estão lá no topo da lista é falar mais não do que sim. É difícil, né? No começo não é tão difícil porque não vem tanta coisa, né? Então você vai vendo, vai observando e vai tentando absorver o que tem coerência para você. Agora, conforme o negócio vai se desenvolvendo, aí começa a vir muita coisa. E eu acho que nesse momento que a TRX está, a gente tem o cuidado de ser muito criterioso no que a gente se propõe a fazer. E uma das decisões que a gente tomou, além de ter eu e o Zinho como sócios fundadores, 3 executivos da empresa vieram para a sociedade, já são sócios há alguns anos. Então a gente implementou essa partnership, né? E um ponto fundamental para a gente é que as decisões têm que ser colegiadas por unanimidade.
Não tem decisão top-down. Tem que ser assim, ó, ou os 5 tão confortáveis com o negócio ou a gente não faz. Não importa se a pessoa tem 0,5% da empresa ou 40% da empresa, a decisão tem que ser de fato colegiada. E a gente realmente toma o cuidado de seguir isso, porque cada um tem uma contribuição e às vezes você está muito convicto e tem negócios que até hoje eu ainda estou convicto, me dói não evoluir, mas tem Faz um parte. sócio que não quer, que não concorda. Enquanto não convencer esse sócio de que faz sentido, a Não gente anda. não evolui. Então, o falar mais não do que sim é uma disciplina individual, mas é uma necessidade de se colocar na essência da empresa. Então, você tem que colocar lá nos mandamentos da empresa, falar mais não do que sim. Não, não, porque não. É assim, o sim que tem que ser muito embasado. Uhum. Se o sim não tiver muito embasado, é não. Então, acho que Interessante, esse é um cuidado que a gente teve. interessante. Quando você olha para o mercado como um todo, e para os riscos que se apresentam, e você cruza com os riscos de uma empresa de real estate, com risco de mercado, etc. Que tipo de estratégia você acha prudente que um empresário de real estate hoje adote, considerando a conjuntura atual, mas também as condições dadas aí pelo mundo como um todo? Que tipo de movimentação interna que você acha prudente para qualquer empresário hoje? Bom, para qualquer empresário do mercado Mercado imobiliário, imobiliário, isso. eu acho que primeiro assim, né, a gente começou o nosso papo aqui, um dos pontos que a gente falou que são estruturais é assim, o mercado imobiliário permeia a sociedade como um todo, né? Desde a padaria que você vai, o apartamento que você mora, o escritório que você trabalha e a escola dos seus filhos, tudo isso são edificações, Uhum. em última instância, mercado imobiliário. E muitos desses ativos estão sendo transacionados entre investidores, fundos e afins, né? Então, quando você fala que o mercado imobiliário permeia a vida como um todo, né, a vida moderna como um todo, não dá para você simplificar uma mensagem única, uniformizar uma mensagem para todo o mercado imobiliário. Uhum. Então, se você fala assim, eu sou um empresário que faz Minha Casa Minha Vida, o que eu diria para você é foca no Minha Casa Minha Vida, na minha opinião. Uhum. A não ser que você seja uma Cirela que tem a capacidade de fazer um Minha Casa Minha Vida e tem a capacidade de fazer um altíssimo padrão, eu diria, foca no Minha Casa Minha Vida. Não tenta fazer um Minha Casa Minha Vida e um altíssimo padrão. A não ser que você já esteja num outro patamar, né? Que seja um dos grandes players do mercado imobiliário, foca naquilo que você sabe fazer. Então, eu acho que o primeiro ponto o mercado imobiliário tem que ser dividido em vários setores, né? Você tem o setor de propriedades para locação, você tem o setor de incorporação, dentro de incorporação tem várias classes de renda, várias regiões. Então, cada setor você tem que tomar um cuidado. Acho que no ambiente que a gente vive, um pensamento que não tem como é um grande dilema, né? Porque assim, hoje o custo da dívida no Brasil é altíssimo. É. Então, quando você coloca o custo de dívida de referência do governo, e aí você tem que colocar um prêmio em cima para alguém te prestar dinheiro, o custo da dívida muitas vezes é a taxa de retorno do projeto. Então, como é que você vai tomar esse dinheiro emprestado, né? Então, e o modelo de negócio, aí vamos falar das incorporadoras, né? Pressupõe ela estar rodando. Porque se ela não está rodando, como é que ela vai pagar ali o salário dos funcionários, né? Uhum. Como é que ela vai pagar o aluguel do escritório dela? Então, ela está rodando. Então, ela se vê na obrigação de fazer negócio mesmo com esse custo de capital. Então, eu diria assim, um dos pontos fundamentais é muito cuidado com a estrutura de capital dos seus negócios. A gente ouve muita gente falando assim, o fundo da TRX tem muita alavancagem e tal. E aí eu falo assim, essa generalização do termo alavancagem é muito simplista também, né? Uma empresa que toma 100 milhões de dívida no balanço para comprar terreno, para fazer projeto, é um perfil de risco. Um fundo como a TRX, que tem contratos de locação de longo prazo com empresas enormes, com risco de crédito muito bom, antecipar R$ 1 bilhão de recebíveis, que aí você pode considerar como alavancagem também,
é outro perfil de risco totalmente diferente. Então, às vezes, você tomar uma alavancagem percentual mais baixa num determinado modelo é mais arriscado do que você percentualmente estar mais alavancado em outro. Então, eu acho que hoje o mercado imobiliário, o grande temor é o custo de capital. Acho que esse é o grande ponto. E a obrigatoriedade, principalmente de incorporadoras, de manter a engrenagem rodando. No caso da TRX e do TRXF, é um fundo de properties. E como um fundo de properties, a economia está acontecendo. As empresas estão acontecendo, estão vendendo, né? O PIB está se desenvolvendo, a gente não está numa economia em retração. A gente está numa economia que está se desenvolvendo. Então, comprar imóveis com esses inquilinos que vão pagar o aluguel, né? Em alguns momentos a gente faz uma engenharia financeira que está gerando menos valor do que gerava há 3, 4 anos atrás, porque o custo do capital de empréstimo subiu. Então, está gerando menos valor esses empréstimos para o cotista. Mas ainda assim, muitas vezes viabiliza comprar imóveis que a gente consegue comprar agora, nesse momento de mercado, com capital mais escasso, talvez com um capital mais disponível, o preço desse imóvel não seria 10, seria 12, seria 15. Então, acho que tem que entender um pouco assim, qual que é o setor do mercado imobiliário que a empresa ou o fundo está inserido, e aí sim entender quais são os riscos relacionados a eles. Não dá para ser uma frase de efeito geral, assim, mas se eu fosse colocar uma coisa hoje é tomar muito cuidado com dívida, porque a dívida, assim, quando o juros está 2, você se empapuça de dívida, aí os juros no Brasil vai de 2 para 15, vai. e aí o que acontece, né? Aí É. você está realmente com um problema. Lui, quando você pensa em sucesso, a definição de sucesso, ela é bem importante, né? Porque eu acho que ela guia um pouco o que a gente vai tentar fazer. E ela se transforma ao longo da nossa vida, da nossa jornada. O que é sucesso para você hoje? O que você considera sucesso? Essa é uma pergunta boa, porque talvez até alguns anos, talvez não, né? Alguns anos atrás eu sentia muito a percepção de sucesso através do olhar do outro, né? Então assim, eu quero ganhar dinheiro, o outro, né, vai Perceber. perceber que eu estou ganhando dinheiro porque eu estou comprando um carro legal, né? Porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então, você acaba ficando muito nessa percepção de sucesso através do olhar do outro, né? Eu acho que, para mim, o sucesso hoje pressupõe equilíbrio, né? Então, assim, ter uma empresa que eu sou um cara, sou engenheiro e muito metódico, né? Com vários aspectos. Então, eu não faço só planejamento na empresa, eu tenho um planejamento de vida, não para colocar metas nem nada disso, mas para me lembrar dos meus valores, dos meus princípios e para me nortear se a direção que eu estou indo está certa ou está errada. Eu acho que muito do que desandou os meus negócios é porque eu perdi um pouco essa bússola do que era certo, o que era errado, né? Quais eram as decisões que eu tinha que tomar, quais eram os meus valores que me eram tão essenciais e que eu, em alguns momentos, talvez tenha abdicado deles por ignorância. Então, assim, eu acho que o ponto fundamental no meu plano de vida é um equilíbrio. E aí, quando eu falo de equilíbrio, eu até desenhei uma imagem de uma pizza, né? E falei assim, ó, tem que ter pedaços iguais, né? Porque não adianta você só ter uma coisa, só ter outra. Então, eu comecei lá com saúde, porque eu acho que saúde é a base, né? Se você não tem saúde, você não tem nada. Aí depois eu caminhei para a família. Para mim, assim, minha base de sustentação, minha mulher, meus filhos, né? Assim, é o meu ponto de equilíbrio. Os meus negócios, não tem como eu negar, é muito importante, né? Porque eu entendo os meus negócios como uma possibilidade de ganho pessoal, sem dúvida, mas também como uma possibilidade de uma alavanca de transformação, né? Onde eu posso usar os negócios como uma possibilidade de viabilizar recursos para projetos sociais, né? Como a gente conversa tanto, para ajudar pessoas próximas, para contribuir para o bem-estar da minha família, para a formação da minha família. E a formação eu digo sobre diferentes aspectos, né? Desde proporcionar uma viagem até poder estudar numa escola boa, fazer uma faculdade legal. Então, né? E aí depois vai passando, né? Você fala assim, bom, os negócios, os amigos, relações relevantes, né? Que
né? Às vezes tem uma pessoa que é muito importante para você, não está ali no seu dia a dia, de você considerar que está ali no teu ciclo pequeno de amizade, mas relações relevantes são determinantes, né? Porque a TX passou por um momento muito desafiador e a gente só se reergueu porque a gente tinha relações muito sólidas com alguns players muito importantes do mercado, que nos ajudaram a gente a se reerguer. Então, para mim, talvez a síntese do sucesso é você ter uma vida equilibrada. Não quer dizer que você não vai ter um momento que você está mais focado no trabalho, um momento que você vai estar um pouco mais focado na família, um momento que você vai estar um pouco mais focado, né? Claro, ela não é. O movimento se dá num desequilíbrio, né? O seu corpo vai para frente, aí você Uhum. se equilibra e põe os dois pés no chão, aí você joga o corpo para frente de novo. Então, o movimento se dá num certo desequilíbrio, né? Então, não é que é o tempo inteiro simétrico, mas você ter uma vida equilibrada, né? E você entender muito bem o que tem valor para você. E você falar, não, eu tenho que olhar constantemente para que essa pizza esteja constantemente, razoavelmente equilibrada. Eu não posso estar entrando no trabalho 7 da manhã e saindo 11 da noite todos os dias, de segunda a sábado, e não vendo meus filhos crescer. Eu não posso ficar o tempo inteiro com os meus filhos e ser omisso com a minha empresa. Eu não posso fazer tudo isso e comer de qualquer jeito, não fazer esporte e ter um problema de saúde. Então, equilíbrio. Eu acho que equilíbrio na vida é algo determinante. E integridade, né? A gente estava falando isso um pouco antes de começar a gravar. Integridade no sentido de ser íntegro, de ser inteiro, né? Pensar, sentir e agir totalmente em harmonia. Acho isso uma frase muito importante, porque às vezes você está com a cabeça num lugar, está falando, né, outra coisa, está agindo de outra forma. Então, essa uniformidade, né, entre pensar, sentir e agir e ser íntegro em ser uma pessoa só. Eu sou do mesmo jeito aqui com você conversando sobre negócios. À noite vou sair para jantar com os meus amigos, vai ser o mesmo Lui. Eu vou chegar no escritório, vai ser o mesmo Lui. Meus filhos vão chegar. Não é cada hora um, né? Uhum. Então, eu acho que isso, para mim, né, integridade e equilíbrio são duas palavras muito sensíveis para mensurar o que eu considero sucesso. Muito bom. Olha, gostei muito dessa resposta, assim como desse papo como um todo. Acho que foi muito legal. Quero te agradecer a presença aqui. Tem alguma mensagem, alguma coisa que você deixou de falar, que você gostaria de comentar, de compartilhar? Eu achei que foi muito legal. A gente conseguiu falar de real estate, falar de coisas básicas, lições de carreira e também nessa parte pessoal de sucesso aí que eu achei uma bela explicação. Alguma coisa que eu deixei de te perguntar que vale a pena? Acho que, assim, um ponto que eu gostaria só de reforçar, assim, né? Eu sei que ficou uma palavra meio batida, a questão da resiliência, né? Mas eu gosto de bater nessa tecla porque eu não vou nem falar da resiliência, mas da impermanência das situações, né? Quando a gente está tendo muito sucesso, a gente fica muito infladão, né? E quando a gente está num momento muito ruim, a gente fica muito deprimido, Prostrado. muito para baixo, e isso, para mim, a mensagem maior que eu gostaria de passar, e se isso de alguma maneira puder contribuir com as pessoas, é: se você está muito bem, segura a onda, porque vai passar. E se você está muito mal, segura a onda também, porque Também vai vai passar passar. também. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que se posicionar diante da vida com a certeza de que os bons momentos vão vir e você tem que lidar com eles com alegria, com satisfação, receber a bênção, a oportunidade das boas coisas. E quando as coisas não dão tão certo assim, ou quando elas dão errado, também conseguir ter força e serenidade que essas coisas vão passar também. E eu falo isso com a propriedade de quem passou por ciclos muito intensos, né? Eu tive um ciclo de crescimento profissional muito abrupto, depois eu tive uma queda muito abrupta, e nos últimos anos a gente voltou a ter um crescimento muito significativo. Então, eu acho que segura um pouco a emoção quando está indo muito bem e, pô, resiste na hora que o negócio não está bem, porque passa. Então, é Perfeito. um pouco, talvez isso, uma das lições bacanas que eu tenho da minha vida e que eu tento adotar. Muito obrigado e muito obrigado por compartilhar com a gente. Quando eu te convidei aqui, eu sabia que você ia vir com o coração aberto e eu acho que esse é o objetivo. Eu acho que é repensar o mercado imobiliário, é repensar a forma como a gente se comporta nas nossas empresas. Eu acho que o mercado imobiliário tem um papel grande de transformação social mesmo, das cidades, a forma como a gente mora, onde a gente trabalha, o ambiente que a gente convive uns com os outros.
E quanto mais a gente puder disseminar esse tipo de conhecimento ou de visão, eu acho que é válida, não é a visão certa ou errada, mas é uma visão que com certeza adiciona muito valor para a sociedade como um todo, para os líderes, e eu agradeço você. Se você chegou até aqui, eu agradeço sua audiência, te convido a deixar um like aqui no vídeo, eu não sou de pedir muito isso, mas todo mundo cobra que eu faça isso da minha equipe, então eu estou fazendo isso. Compartilhe esse vídeo também com aquele seu amigo, empresário, futuro líder do mercado imobiliário. E se você tiver alguma sugestão de alguém que tem, assim como o Lui, histórias legais para contar, que tem pensado fora da caixa no mercado imobiliário, deixa aqui nos comentários que a gente está sempre em busca de trazer um conteúdo que esteja à sua altura. Obrigado e até a próxima.